Certo. Pra Pronto, mim. Pronto, porque o símbolo é universal. Exato. O símbolo é universal. Não, eu digo, o Desculpe. símbolo pra mim, o arquétipo é universal, mas o símbolo Sim, mais a apropriado força pra do mim. símbolo, É, a força do símbolo Mas pra você mim. tem símbolos que são absolutamente universais. Tá bom, né? tá bom. Resumo, de alguma forma que eu possa mobilizar seus arquétipos, Perfeito. eu estou entrando no seu inconsciente. Então, é isso que é muito legal, porque, por exemplo, aí, tá, eu preciso fazer uma Desculpa, pergunta antes. Deixa eu lhe dar uma porrada segura. Vai. Eu não quero saber qual é o país que eu vou, não quero conhecer o povo e muito menos a língua dele. Certo. Nesse ambiente, se eu botar uma música percussiva, ele está com o pé no transe, que é o instrumento que você usa em terreiro, Perfeito. que é o que Charcot usou no salpêtrier no século XIX. Porque são os primeiros instrumentos da humanidade. E que mais ainda, esse tipo de som percussivo, ele mexe com o seu inconsciente, ele mexe com seus valores, ele mexe com seus arquétipos, ele mexe com suas crenças. E, portanto, ele tem uma força simbólica extremamente poderosa dentro de uma perspectiva semiótica para te levar ao transe. Agora, desculpe, eu te levei ao transe? Foi. E como é que você me dá o feedback disso? Também simbólico. Você não vai dizer, estou em transe. Você vai apresentar contratura, você vai apresentar o olho virando, você vai apresentar jugular calibrado, você vai apresentar placas vermelhas pelo corpo. O que é isso? Linguagens simbólicas, portanto, linguagens semióticas que indica que nível de transe você foi. É universal? Sim, em qualquer lugar do mundo. O cara entrou em transe, ele vai apresentar isso. Mais um pouquinho. Ele vai apresentar isso e eu posso escalonar isso e saber qual é o nível de introspecção inconsciente que ele foi a partir dessa simbologia ou dessa alegoria que ele construiu. Só para fechar, essa alegoria que ele construiu, ficar travado, com o olho branco, com placa, ela é uma representação alegórica que envolve todo esse contexto que está no inconsciente. Envolve, portanto, arquétipo, ancestralidade, valores, matrizes comportamentais. Emoções, sentimentos, Pois é, traumas. Isso interrelacionado vai fazer com que o sujeito apresente numa linguagem simbólica. E resumo para fechar, para lhe dar a palavra. Eu conduzo o seu inconsciente ao transe a partir da semiótica e ele se comunica com o mundo externo, não é nem comigo. Ele se comunica com o mundo externo, ele externa também de forma simbólica e semiótica. Semiótica. Fudeu. Resumindo, cara, se você não sabe semiótica, você não sabe conversar com o inconsciente. Você não vai de ninguém. conseguir entender o inconsciente. Mas isso significa que o cara não se cura? Não. Ele se cura? Lógico. Independente de entender ou não. Você está aqui, O que ele não tomou é consciência do que aconteceu. você está no trânsito e está exercendo toda essa linguagem. Contratura, pele vermelha, jugular calibrada, respiração ofegante. Essa linguagem você está tendo. Eu preciso entender isso para lhe curar? Não. Essa linguagem está jogando para fora o seu trauma. E por jogar para fora o seu trauma, elimina o sintoma. E se elimina o sintoma, ele cura. Eu entendi arquétipo, matriz, valores, desejos, sentimentos, emoções, entendi. Aí a gente para no trauma. Porque pelo que eu vi, tudo que a gente conversou, tudo tem um aspecto relativamente positivo. Sim. Com exceção do trauma. Quando eu falo negativo, só para me entender, é no sentido de que ele muda, é o que diferencia essa experiência interna. Deixa eu dizer um negócio. Em cada um. O arquétipo do divino, por exemplo, ele tanto funciona como uma condição de melhoria, de libertação e de apoio, como também de castigo. Claro. É o castigo divino. Então, Isso. não é só bom. Então, doutor, o inconsciente, legal. Arquétipos, matrizes, valores, sentimentos, emoções. Mas eu fico me perguntando, e o trauma? Porque cada pessoa pode se traumatizar por uma coisa ou por outra. E uma vez ele instalado, ele precisa ser resolvido. O que é o trauma, afinal? Pois é, o trauma normalmente é imaginado como sendo alguma coisa extremamente forte ou extremamente agressiva. E não necessariamente é assim. O trauma pode ser uma coisa simples, mas naquele momento criou esse tipo de emoção que vai fazer com que esse pensamento não venha mais à tona por gerar sofrimento. O exemplo mais comum, para que a gente possa entender que trauma não é o absurdo do mundo, pode ser coisas simples, assim como coisas absurdas podem não ser trauma, é o exemplo que eu tive com uma paciente que ela tinha claustrofobia. Já adulta, já na fase de 30 e poucos anos, ela não conseguia entrar em ambiente fechado, entrava no elevador, queria sair pela fresta da porta, desesperada. E a gente consegue descobrir, identificar qual foi o trauma. Qual foi o trauma que levou ela a esse sintoma? Quando ela era criança, com 5 anos, brincando com a irmã no quarto, sentada na porta do armário, a irmã tinha 4 anos, e de repente ela fechou a porta, simplesmente fechou a porta do armário. E abriu, fechou e abriu. Na hora. Na hora. Quer dizer, coisa de segundo. Só que naquele instante que ela se viu num ambiente fechado, escuro, pela porta fechada, foi um desespero.
mesmo que abrisse a porta, aquilo foi traumático e ela não queria reviver essa emoção ruim. Então, o que é que ela faz? Ela não, o mecanismo mental faz, reprime. Essa lembrança eu não vou ter mais porque ela me causa sofrimento. Aí está uma relação de trauma e de repressão. A repressão é não permitir a lembrança por não trazer esse sofrimento de volta.